Você tem tempo? Se a sua resposta foi depende, quero que você comente aqui embaixo. Comenta se a sua resposta foi depende do quê? Depende pra quê? Mas comenta agora pra você não esquecer depois. E já a gente vai falar sobre isso, esse é o assunto principal. Antes, como que surgiu a ideia desse vídeo? Uma vez eu postei um stories compartilhando um momento meu da quarentena, um momento específico da quarentena. E eu recebi muitas respostas boas, muitas respostas legais, agradecendo pelo vídeo e falando da importância daquilo de compartilhar, né, o que está acontecendo. Nós estamos numa fase de compartilhamento, né? Muitas pessoas estão compartilhando muitas coisas. O Instagram tá cheio de lives. Não seja uma pessoa que reclama das lives. Se você está reclamando que tem muita live, tenta olhar por outro ponto de vista. Nós temos professores dando aulas gratuitas, nós temos instrutores dando práticas gratuitas, nós temos palestrante ensinando, passando conteúdo abertamente, nós temos bandas tocando. Então, gente, isso é muito rico. Não reclame que tem muita live no Instagram, porque são conteúdos que normalmente nós pagaríamos para ter acesso. E as pessoas estão numa vibe de compartilhar, né? Então, seja grata a isso. Administra, né? Tem muita coisa para escolher, se você quiser acompanhar alguma coisa, tem muitas opções. E vamos aproveitar. Eu acho que nesse tempo a gente vai passar por algumas fases. E nós estamos na fase do compartilhar. Então vamos compartilhar. E a outra ideia de fazer esse vídeo vieram de duas vertentes, né? Essas pessoas que agradeceram e falaram que a gente precisa compartilhar. E outras pessoas que perguntaram pra mim se eu tenho alguma forma de fazer as coisas que eu faço. Porque um dia eu compartilhei como tinha sido o meu dia, né? Tudo que eu tinha feito naquele dia, botei um check assim, das 7 da manhã até, sei lá, 10 da noite, as coisas que eu tinha feito, e algumas pessoas me perguntaram se eu tinha alguma forma de fazer aquilo. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, eu vou separar um vídeo com dicas. Mas depois eu aprimorei essa ideia, falei, não vou dar dicas, eu vou falar sobre tempo. Por quê? Eu quero falar sobre o nosso bem mais precioso. Nosso bem mais precioso é o tempo. E para falar sobre isso eu vou dar um exemplo de alguém que eu admiro nesse quesito tempo. E quando a gente dá exemplos, as coisas ficam mais claras, né? A gente visualiza situações e fica mais claro pra gente. E a pessoa que eu escolhi para dar um exemplo é uma aluna minha, que é a Ivana. Eu espero que ela veja esse vídeo. Vou marcar ela aqui para ela ver esse vídeo, falar que eu falei dela. O que acontece? A Ivana é minha aluna há uns 5 anos, então ela pratica o método, ela faz aula comigo, ela pratica em casa. Ela trabalha numa grande empresa, ela lidera uma equipe, ela fez um curso de coaching e ela atende como coaching, ela fez um curso de moda e estilo e ela dá consultoria de moda e estilo, e ela tem uma filha de 4 anos. E aí, a Ivana queria colocar na vida dela alguma atividade física, mas não cabia uma academia. E o que ela fez? Ela passou a acordar todos os dias às 4, eu não lembro se é 4 ou 4:30 da manhã, para treinar, gente. Para treinar. Então, a Ivana é um super exemplo de pessoa que poderia falar, eu não tenho tempo. Eu gostaria de fazer academia. Eu queria super fazer academia, mas eu não tenho tempo. Ela seria um super exemplo para falar isso, mas ela deu um jeito. E é isso que eu gostaria de deixar bem claro assim no nosso vídeo. O nosso tempo é feito de prioridade, então você prioriza. Quando você quer muito uma coisa, sua agenda tá cheia, você dá um jeito de fazer aquilo. E aí, quando dá lá 4:30 da manhã, ela tá lá com os pezinhos, com os halteres, com as caneleiras e faz em casa um programa que ela tem, uma plataforma que ela acompanha certinho, rigorosamente, e ela teve resultados muito bons no corpo dela. Ela juntou com uma nutricionista e assim ela tem os efeitos que ela estava buscando. Agora, no meu caso, dando o meu exemplo, o que funciona pra mim? Porque cada coisa vai funcionar diferente pra cada pessoa, né? O que
que funciona pra mim? Eu colocar dia e horário pra eu fazer as minhas coisas. Obviamente tem coisas que não dá pra mudar, tipo, no meu caso eu dou aulas, então eu tenho os horários certos das minhas aulas, né? Tal horário tem aula, tal horário tem aula, tal horário é isso, é isso, é isso. E as outras coisas que eu preciso fazer, eu coloco horário. Isso pra mim funciona bem, tá? Antes eu programava a minha semana, até chegar o coronavírus e dar um tapa na nossa cara e mostrar pra gente que a gente não controla nada, que a gente não é dono de nada. Então, é uma coisa que eu comentei até com uma outra aluna minha, a Fê, é que ela também estava nessa vibe, assim, vivendo um dia de cada vez. Então, eu tenho planejado o meu dia de amanhã. Então, hoje, quinta-feira, chega no final do dia, eu vou lá na minha listinha. Tá, o que eu vou fazer amanhã? Eu tenho 2 listas. Eu tenho uma de tudo que eu preciso fazer. E a lista do dia seguinte. Aí eu vou tirando daquela lista de tudo que eu preciso fazer, o que eu vou fazer naquele dia seguinte. E ali eu vou dando check. Bom, é basicamente isso, para não me prolongar muito nesse vídeo. É importante ser responsável pelas decisões que nós tomamos. Isso é muito importante, tá? Quero concluir o vídeo com essa reflexão. Se você escolheu dormir, descansar, em algum momento que você precisava fazer uma coisa, foi uma escolha e tá tudo bem, sabe? Não precisa culpar nada. Se o seu corpo estava precisando, se a sua mente estava precisando, banque aquela decisão, tá? Não se frustra, não fala, puta, eu tinha meia hora para fazer uma coisa que eu queria ter feito, só que eu dormi. Não, é tudo bem, tudo bem. Quando você assume as responsabilidades pela sua decisão, parece que a gente tira, assim, um super peso das nossas costas. A vida muda. Então, quando a gente assume e não joga a responsabilidade para terceiros, a nossa vida muda. Então, eu ia fazer tal coisa, mas na hora que eu ia fazer tal coisa, meu cachorro vomitou no quintal, eu tive que ir lá limpar a panela de pressão, empurrou no fogão, blá blá blá, e aí não deu. Não. Coloca em você. Né? Não deu para fazer, ou você escolheu outra coisa. Lembra? Então, o que a gente quer muito, a gente faz. Lista aí, se tem alguma coisa que você ainda não fez, que você não começou a fazer, lista, escreve, tenta começar. Tudo tem um princípio. Se você, por exemplo, entrou num looping assim, eu tô dormindo tarde, acordando tarde, não consigo sair desse looping. Acorda cedo um dia. Acorda cedo um dia que você quebra isso. Porque aí, se você acordou muito cedo, você não vai conseguir mais dormir tarde. Aí você vai dormir mais cedo aquele dia. O começo é sempre mais difícil. Encontra o que vai te motivar. No começo a gente precisa de alguma motivação. E você tem muitos canais para procurar uma motivação. Às vezes você ouve alguma coisa, já basta. Isso acontece comigo. Às vezes eu ouço uma pessoa falar alguma coisa, uma frase me toca e eu faço alguma coisa que eu queria fazer. Coloco em prática aquilo que eu ouvi. Então a gente tem muitos canais, aproveita essas lives, aproveita todo o conteúdo que a gente tem aí disponível na internet. Lista aí se você tem alguma coisa para fazer e não fez ainda. Veja por que você não fez. Às vezes aquilo nem é tão importante assim para você. E é isso. Para o vídeo não ficar muito longo, espero ter compartilhado bons conhecimentos com vocês.